Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de eletrônica. Na aula de hoje nós vamos encerrar o conteúdo sobre os transistores de efeito de campo e vamos falar sobre uma das principais aplicações desse tipo de transistor, que é a sua utilização como chave digital em circuitos de chaveamento. Então vamos iniciar a aula relembrando aqui as regiões de operação do MOSFET tipo enriquecimento, né? Nós já apresentamos essa curva característica nas aulas anteriores e aqui nós vamos apenas relembrar, né? Então nós temos basicamente três possibilidades de operação ou três regiões de operação para o MOSFET tipo enriquecimento. Primeira região, essa região aqui, né, que nós conhecemos como região de triodo, ou região linear, ou região ativa, ou região ôhmica, né, tem vários nomes para essa região, mas de fato é uma região em que o dispositivo opera, né, com a característica linear entre corrente e tensão, e, portanto, uma característica semelhante ao de uma resistência ôhmica, tá? É conhecida como região de triodo. A segunda região é essa região aqui de saturação, em que nós temos um valor de uma corrente constante, por isso que recebe o nome de corrente de saturação, né? Para uma variação do valor VDS, né? Então, mesmo variando o valor VDS, a corrente mantém-se num valor constante. Essa região aqui é a região utilizada para a operação do dispositivo como amplificador, né, que nós estudamos na aula anterior. Então, como amplificador, quando nós utilizamos o dispositivo como amplificador de pequenos sinais, ele deve ser polarizado aqui na região de saturação. E por fim nós temos a região de corte, que é uma região em que a corrente de dreno é igual a zero, e essa região acontece para valores de VGS inferiores, né, iguais ou inferiores à tensão de limiar VT. Tá? Então o transistor pode operar na região de triodo, na região de saturação ou no corte, quando nós colocamos um VGS menor do que a tensão de limiar VT. Tá? Lembrando que a tensão de VGS é quem controla o nível de corrente no dispositivo, né? Então essas várias curvas aqui correspondem a vários valores da tensão VGS, ok? E aí nós temos o seguinte, né? Essa divisão aqui entre a região de triodo e a região de saturação, ela ocorre no ponto em que nós conhecemos como VDS de saturação, que é dado pelo valor VGS menos VT. Né? Então, para cada valor de VGS, eu vou ter um determinado ponto VDS de saturação, que vai estar dividindo a região de triodo da região de saturação. Tá? E aí, como que eu faço para utilizar essas regiões de operação, né, para operar o transistor como uma chave digital? Tá? Para isso eu devo ter dois estados somente, né? O primeiro é o de chave aberta, ou seja, eu quero que não circule corrente pelo dispositivo, eu quero uma corrente de dreno igual a zero, mesmo havendo uma tensão VDS aplicada no dispositivo. E para isso eu devo operar com o dispositivo na região de corte, né? Ou seja, a condição para isso é que a tensão VGS seja menor que a tensão VT, menor ou igual, na verdade menor é o ideal, né? Menor que a tensão VT, e aí eu vou ter o meu dispositivo operando aqui como se fosse uma chave aberta. Tá? Então mesmo que eu aplique aqui uma tensão nos terminais VDS, não haverá circulação de corrente, a corrente de dreno vai ser igual a zero, porque ele não tem uma tensão VGS maior que VT. Tá? Essa seria a condição de chave aberta. E a condição de chave fechada eu obtenho quando o transistor está operando aqui na região de triodo, né? Ele vai ter um comportamento de um resistor, mas se essa resistência for muito baixa, né, e aí eu posso considerar que ele é uma chave fechada. Para
obter essa região de triodo, eu tenho duas condições. A primeira é que VGS deve ser maior que VT, e aí, com VGS maior que VT, eu tenho que ter ainda um VDS menor que o VDS de saturação, né? Porque se eu tiver VGS maior que VT e o VDS for maior do que o valor de saturação, então ele vai entrar na região de saturação, né? E aí essa região, ela tem uma corrente limitada, independente do valor da tensão VDS que eu coloque. Portanto, eu não quero entrar na região de saturação, eu desejo operar na região de triodo, então o meu VDS deve ser menor que o VDS de saturação, ou seja, ele tem que estar nessa região, tá? E aí, claro, eu vou ter uma resistência, né? Vou ter uma resistência RDS aqui, entre os terminais dreno e fonte, só que se eu escolher um valor de resistência aqui na região de triodo que seja muito pequeno, na ordem de alguns ohms, então eu posso desprezar essa resistência, né? Eu posso considerar ele como sendo uma chave fechada, sem nenhuma resistência. E aí eu faço a análise do meu circuito, considerando a chave fechada, ok? Essa resistência, em geral, é muito baixa para a região de triodo. E aí por isso que o transistor é considerado uma chave fechada nessa região, tá? Bom, e como utilizar, né, qual circuito montar para utilizar o transistor como chave? O circuito é esse aqui, né, o circuito para polarização como chave, que é conhecido aí como polarização de porta, em que você utiliza apenas uma fonte VDD para conectar aqui ao terminal dreno através de uma resistência RD. O terminal de fonte está aterrado e aí a condição de operação do dispositivo vai ser dada pelo valor da tensão que você aplica na porta. Por isso que é conhecido como polarização de porta, esse circuito, tá? Esse é um circuito que é utilizado basicamente para a operação do transistor como chave. Ele é um circuito de polarização muito ruim para a operação como amplificador, né? Porque ele é instável, fica muito dependente da tensão que é aplicada aqui na porta. Então, se eu aplicar um pequeno sinal CA que vai ficar alternando no tempo, então eu posso ficar mudando as regiões de operação do dispositivo, né? Mas para a operação como chave é a condição ideal, né? Porque aí eu vou aplicar aqui na entrada um sinal de controle, que geralmente esse sinal de controle ele tem apenas dois estados, ou dois valores de tensão, né? Uma tensão baixa e uma tensão alta. Então é o V-low e o V-high. Geralmente o valor do V baixo é igual a zero, né? E o valor do V-high é algum valor que seja acima do valor VT, né? Da tensão de limiar. Então, quando eu tenho o meu valor alto, eu vou ter esse transistor aqui operando, né, com um valor, com uma chave fechada. Quando eu tenho o valor baixo, eu vou ter esse transistor operando com uma chave aberta, tá? Basicamente é essa a condição desse circuito aqui. E aí, a curva de operação desse circuito é dada por esse gráfico que está apresentado aqui. Nós simplificamos, né, a curva característica dele, considerando aqui que ela vai ser 100% linear até a região de saturação. E nós temos, como nós já comentamos nas aulas anteriores, um valor que é dado nas folhas de dados dos dispositivos, né, que é o valor VGS ligado, o valor ID ligado. E aí esse valor geralmente ele está se referindo a um ponto aqui na região ôhmica do dispositivo, né? Um ponto que está representado aqui como Q-test, né? Esse ponto aqui ele representa uma corrente que vai estar na folha de dados do dispositivo como ID ligado e um valor de tensão VGS e VGS ligado que está aqui, tá? E evidentemente um valor de tensão VDS correspondente, né, que é o VDS ligado, que também é apresentado geralmente na folha de dados. A partir desses valores VD
ID e VDS, eu posso calcular uma resistência RDS ligado, né, que é basicamente o valor de VDS sobre a corrente ID. Isso tudo é informação informações disponíveis na folha de dados do dispositivo, tá? E aí, como fazer para que esse transistor opere nessa região, nessa região de triodo, né? E que ele tenha uma resistência próxima ao valor RDS, que é dado na folha de dados e que é geralmente um valor muito baixo. Então, basta que no ponto de polarização, o ponto de polarização esteja abaixo desse ponto que é dado na folha de dados, né? Então, eu tenho que ter uma corrente, que aqui eu estou chamando de corrente ID de saturação, que seja menor do que a corrente ID ligada. E aí eu garanto que o dispositivo estará operando aqui nessa região de triodo com a resistência RDS, que é dada na folha de dados do dispositivo. E quem é essa corrente de saturação? É a corrente máxima que vai passar aqui por esse resistor, por isso que eu estou chamando de corrente ID de saturação, e aí não confundir com o ID de saturação aqui de cima, tá? Que aí seria na região de saturação do dispositivo. Esse ID de saturação que eu estou chamando aqui, ele vai ser a corrente máxima que vai circular aqui pelo dreno. Que nessa condição que está aqui desse circuito, qual é a corrente máxima? É quando eu tenho toda a tensão VDD aplicada no resistor, né? Ou seja, quando eu tenho aqui a tensão de dreno igual a zero. Seria aí a corrente máxima. Então aqui está a corrente de saturação, né? A corrente ID máxima vai ser a tensão VDD sobre RD. Então se eu calcular esse valor aqui, o valor VDD e a resistência RD, e o valor resultante for menor que a corrente ID ligada, eu garanto que o meu resistor está operando na região de triodo com uma resistência RDS ligada, tá? Então, para operar na região de triodo com a resistência baixa, a condição é que a corrente ID de saturação, né, que é essa corrente VDD sobre RD, seja menor do que a corrente ID ligada, quando o valor de VGS é maior ou igual ao valor de VGS ligado, tá? Que seria essa curva aqui, ou seja, eu posso ter ainda essa curva ou curvas que são superiores a essa, né, que estão passando aqui em cima, em que eu teria um valor de RDS ainda menor, né? Então, se eu tiver um valor de VGS que é maior do que o VGS ligado, eu garanto que ele está na região de triodo e que ele tem uma resistência ainda menor do que o RDS ligado, né, que já é uma resistência baixa, tá certo? Então, basta que eu atenda essa condição e eu garanto que o transistor vai estar operando aí na região de triodo com a resistência baixa, ou seja, vai estar operando com uma chave fechada. E para que ele esteja com uma chave aberta, nós já vimos, basta colocar um valor aqui baixo na porta, né? Um valor baixo em VGS, que seja abaixo da tensão de limiar. Geralmente é o valor igual a zero que é utilizado. Bom, então aqui vamos fazer o primeiro exemplo para fixar isso daí. Ele pergunta qual a tensão de saída no circuito abaixo. Nós temos exatamente um transistor, que ele dá inclusive o modelo aqui, né, 2N7000, que está polarizado com um circuito de polarização de porta, né, que é justamente para utilização como chave. Eu tenho uma tensão VDD de 20 volts, uma resistência RD de 1K, e ele aplica aqui na entrada, né, na porta do dispositivo, um sinal que tem o valor baixo igual a 0 volts e o valor alto igual a 4,5 volts. Os dados da folha de dados desse dispositivo são a tensão térmica, a tensão de limiar igual a 2 volts, os valores de ID ligado 75 mA e VGS ligado igual a 4,5 volts e o valor de RDS ligado igual a 6 ohms. Né? Vejam que o valor de RDS ligado é muito baixo. Bom, então no primeiro momento, quando eu tenho o VGS igual a zero, eu tenho aqui o meu VGS menor do que minha tensão de limiar, que é 2 volts, portanto,
o transistor estará operando na região de corte, né? Então eu tenho sem a possibilidade de circular corrente aqui nesse ramo, né? Significa dizer que a tensão aqui no dreno, ou tensão de saída, como está escrito aqui, vai ser igual à tensão VDD, né? Portanto, Vout igual a VDD igual a 20 volts. Isso significa dizer que esse circuito aqui é equivalente a esse circuito aqui, né? Eu tenho o meu transistor como uma chave aberta, não está circulando corrente aqui, corrente ID igual a 0 e a tensão de saída igual a 20 volts. Então, essa é a primeira condição. Segunda condição, quando eu tenho o VGS aqui no seu valor alto, o sinal de controle aplicado aqui na entrada está no seu valor alto, 4,5 volts, eu vou ter, portanto, agora o VGS maior do que VT, né? Maior do que a tensão de limiar, que é 2 volts, então significa que o transistor está operando ou na região de triodo ou na região de saturação, né? Quando a gente calcula aquela corrente, né, que eu apresentei anteriormente, que eu chamei de corrente de saturação, que seria a corrente máxima que irá circular aqui pelo terminal de dreno, que é a tensão VDD sobre a resistência RD, né, que seria aqui no caso 20 volts sobre 1K, isso aqui vai dar 20 miliamperes. Então a gente observa o quê? Que esse 20 mA é menor do que a corrente ID ligada, 75 mA. Então significa dizer que o dispositivo está operando na região de triodo, né? Porque a gente sabe que essa corrente ID ligada é um valor de corrente que é informado na folha de dados para um ponto na região de triodo, né? Então se eu tenho uma corrente que é menor do que esse ponto, significa que o dispositivo está operando na região de triodo, tá? E aí eu posso dizer que o dispositivo operando na região de diodo, ele vai ter aqui uma resistência de 6 ohms, né, que seria a resistência RDS para o estado ligado, tá? Quando ele tem uma resistência de 6 ohms, eu vou ter aqui na saída, né, eu vou ter um divisor de tensão resistivo, né, com uma resistência de 1K e uma resistência de 6 ohms. Ou seja, a tensão de saída vai ser o 20 volts que está sendo aplicado vezes o divisor de tensão, né? 6 sobre a soma, 1K mais 6K, que vai dar aqui 0,12 volts, é um valor próximo a zero, né? Então percebam que quando eu tenho um sinal de entrada no nível baixo, a minha saída era 20 volts. Quando eu tenho um sinal de entrada no nível alto, a minha saída é próxima de 0 volts. Por isso que esse circuito aqui também é conhecido como inversor lógico, né? Ele inverte na saída o sinal de entrada. Quando você aplica um sinal alto na entrada, ele vai ter um sinal baixo na saída. Quando você aplica um sinal baixo na saída, na entrada, você vai ter um sinal alto na saída. Isso é um inversor lógico, ou a porta NOT, né? Quem já estudou aí circuitos lógicos, então a porta inversora ou a porta NOT é basicamente um circuito feito com um transistor dessa forma que está aqui, tá? E aí a gente está considerando aqui que a resistência do dispositivo é 6 ohms, né, por uma questão aqui de manter o rigor na análise, mas do ponto de vista prático você pode desprezar essa resistência, né? Porque como a corrente ID ela é de 20, a corrente máxima que vai circular aqui é de 20 mA, né? Na verdade na prática ela vai ser um pouco menor do que 20 mA, e o valor ID ligado é 75 mA, então isso significa que a resistência aqui ela vai ser de no máximo 6 ohms, mas ela vai ser na prática um pouco menor. Então nós podemos, para efeitos de análise prática, desprezar essa resistência e considerar somente aqui um circuito fechado, né? E aí nós estaríamos falando apenas em termos de valor alto e valor baixo, né? Quando nós estamos trabalhando com circuitos de chaveamento, não é tão importante o valor, né, da tensão de saída e da tensão de saída em relação à tensão
de entrada, desde que você consiga distinguir bem os valores de alto e baixo, né? Então, quando você tem, por exemplo, 20 volts e 0,12 volts, claramente você está distinguindo que você tem um valor alto e um valor baixo na saída. Tá? Então você pode trabalhar em termos de análise como se fosse 20 volts e 0 volts. O que importa é que você tenha um valor alto e um valor baixo. Né? Essa lógica de valor alto e valor baixo é a lógica binária, né? Em que você vai representar o valor alto como sendo 1 e o valor baixo como sendo 0. Né? E essa lógica binária é a base de toda a computação que nós utilizamos hoje, né? A arquitetura de computadores, ela baseia-se na lógica binária, né? Toda a informação computacional, na sua origem, ela está codificada de forma binária, e essa lógica binária ela é obtida a partir de circuitos de chaveamento que utilizam os transistores, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo, né? E por isso, talvez agora fique mais claro para vocês aquilo que eu falei nas aulas anteriores, de que o transistor é a base da computação moderna, tá? Justamente porque o transistor é a base dos circuitos de chaveamento, que são a base da lógica binária e que é a base de toda a arquitetura de computadores. Bom, uma informação adicional aqui, que é a questão do chaveamento em si. Nós vimos aqui que o circuito de polarização de porta ele requer um resistor de dreno, né? Um resistor de dreno e o transistor. Basicamente são esses dois dispositivos. Só que quando nós estamos falando de circuitos integrados, nós estamos falando de chips, de microchips, ou seja, dispositivos em escalas nanométricas, dispositivos muito pequenos. E os resistores, eles não são dispositivos pequenos, eles são dispositivos relativamente grandes em relação aos transistores. Então fica inviável você utilizar resistores em microchips, né? Você teria que ter chips muito grandes, né, com uma quantidade pequenas de circuitos de chaveamento se você utilizasse resistores lá. Então, uma solução para isso é a utilização de MOSFETs ou de transistores para simular os resistores, né? Então, os resistores são muito maiores que os transistores, por isso o uso em circuitos integrados torna-se inviável. E como solução, um MOSFET é utilizado para simular um resistor fixo no circuito de chaveamento. Então, nós substituímos aquele resistor RD que havia aqui, né, por um outro MOSFET, por um outro transistor que agora vai estar com o seu terminal porta curto-circuitado com o terminal dreno, né? Então esse transistor torna-se um dispositivo de apenas 2 terminais, e aí ele vai estar representando aqui, ele vai estar simulando a resistência RD. E aí agora eu consigo fazer o circuito de chaveamento apenas com transistores. E aí sim, na hora de encapsular, né, esses circuitos integrados, eu vou trabalhar em escalas nanométricas, porque eu tenho apenas transistores no meu chip. Isso facilita muito nessa miniaturização dos circuitos de chaveamento, é o que possibilitou o avanço da tecnologia de hardware, né? E a condição para que esse circuito aqui opere, né, adequadamente como chave, é que a resistência desse transistor Q1 seja muito maior que a resistência do transistor Q2, né? Na ordem de quiloohms aqui, e aqui a resistência de Q2 tem que ser na ordem de ohms, né? E aí a gente vai estar garantindo que o transistor vai operar lá na região de triodo, tá? Bom, e aqui um segundo exemplo, né, nessa condição em que a resistência foi substituída por um transistor com a porta curto-circuitada com o dreno. E aí ele pede que a gente analise a resistência desses dois transistores, considerando a curva característica apresentada. Então, eu tenho aqui a curva característica desses transistores, considerando que eles são iguais, né, do mesmo tipo, eles vão ter as mesmas curvas características, para vários valores aqui de VGS. E aí eu tenho aqui a região ôhmica, que ela ocorrerá quando o valor de VDS for menor do que 2 volts.
E quando eu tenho esse transistor aqui com a tensão de porta curto-circuitada com a tensão de dreno, o que acontece? A tensão VGS torna-se igual à tensão VDS, né? Então a curva para esse dispositivo aqui, que vai ter agora só 2 terminais, ela vai se transformar nessa reta, aproximadamente uma reta, né, que está apresentada aqui. É a curva para 2 terminais, que é o seguinte: os pontos de operação para esse transistor Q1, os pontos possíveis de operação para ele, são os pontos em que a tensão VGS é igual à tensão VDS, ou seja, quando eu tenho 5 volts de VGS, eu vou ter 5 volts de VDS, que é esse ponto aqui. Quando eu tenho 10 volts de VGS, eu vou ter 10 volts de VDS. Quando eu tenho 15 volts de VGS, eu vou ter 15 volts de VDS, e assim sucessivamente. Então, esse transistor ele só pode operar aqui nessa reta que está traçada aqui, tá? O de baixo não, ele opera normalmente como nós estávamos estudando. Então, quem é a resistência aqui para, no caso, na região ômica, né? Quem seria a resistência desse transistor Q2 aqui? A resistência vai ser, no máximo, né? A gente está pegando aqui a tensão VDS máxima aqui de 2 volts, que seria esse ponto aqui, com uma corrente de 3 mA, né? Que vai dar 667 ohms, que seria essa, estou considerando essa reta aqui, né? Da região ômica, né? Então eu vou ter aqui o ponto de 3 mA com 2 volts e a resistência equivalente seria 667 ohms, tá? Lembrando que esse valor ele geralmente é apresentado na folha de dados do dispositivo, tá? E o valor para a resistência de Q2 seria aqui, para esse mesmo valor de VGS, né? VGS igual a 15, seria quanto? Aí esse transistor estaria operando aqui na região de saturação, com um VGS igual a 15, ele teria um ID igual a 3 mA e um VDS igual a 15 volts. Então ele estaria aqui com a resistência equivalente de 5 kΩ, né? Então ela é muito maior, essa resistência é muito maior do que o valor RDS ligado. Portanto, atende, né, aos critérios do circuito, ele pode ser utilizado como uma chave digital. Se eu alterasse o valor de VGS para 10 volts, por exemplo, né, eu teria uma pequena alteração no valor RDS, né, porque essa curva aqui ela não ficaria exatamente igual, ela teria uma inclinação um pouco menor, portanto uma resistência RDS um pouco maior. Então eu teria uma alteração nesse valor de RDS e eu teria também uma alteração no valor de RD, que viria aqui para quem? Para um novo ponto, né, que é 10 volts. VGS igual a 10, eu teria VDS 10 volts e o ID aqui de 1,6 mA, mais ou menos, né? E aí a resistência RD subiria para 6,25 kΩ. Então percebam que quando esse valor aqui aumentar um pouco, aqui também vai aumentar um pouco, né? E o mesmo aconteceria aqui para esse VGS igual a 5. Eu teria aqui um RD de 7,5K, esse valor RDS iria aumentar um pouco também. Então, como eu falei anteriormente, né, não é tão importante os valores das resistências, os valores exatos dessas resistências, desde que a gente consiga distinguir bem os níveis alto e baixo, né, na tensão de saída, que é o que importa para o circuito de chaveamento, tá? E aqui algumas considerações finais da aula é o que eu já havia falado, né? O valor exato das resistências no circuito de chaveamento não são tão importantes, desde que as tensões na saída possam ser distinguidas facilmente como baixa e alta, né? Valores baixos e altos é o que importa para a lógica binária, né? Que é a lógica que vai ser utilizada aí nos circuitos digitais. Na prática, os circuitos de chaveamento são analisados considerando o MOSFET apenas como uma chave aberta ou uma chave fechada. Então, aquela resistência que o MOSFET apresenta na região de triodo, quando nós estamos falando de circuito de chaveamento, essa resistência ela é desprezada, porque nós já verificamos que ela apresenta valores baixos, né, na ordem de alguns ohms apenas, então ela
pode ser desprezada, porque eu estou interessado no valor alto ou no valor baixo na tensão lá de chaveamento. Deve-se atentar para que a corrente de acionamento da carga não ultrapasse a tensão máxima de dreno. Quando eu estiver utilizando o MOSFET para acionamento de cargas, né, para acionamento de circuitos de potência, ele pode estar acionando um motor ou uma carga de iluminação ou um alarme, etc. Então eu tenho que atentar para que a corrente dessa carga seja compatível com a corrente máxima de dreno do dispositivo, né? Caso contrário, eu posso estar danificando esse dispositivo. E por fim, o sinal de controle que é utilizado no terminal porta, né, deve ter os valores da tensão baixa e tensão alta dentro dos limites da tensão VGS, ou seja, o valor, quando eu estiver lá com o valor alto, ele deve ser maior do que a tensão de limiar, que é para poder tirar o transistor da região de corte, né? Ele tem que ser maior do que a tensão de limiar e menor do que a tensão VGS máxima, né? Que é a tensão máxima que a porta suporta. Isso também é dado na folha de dados do dispositivo, tá? E a tensão baixa geralmente é 0 volts, tá? Para esse caso aí. Então essas são algumas considerações sobre a utilização do MOSFET como chave, né? Ele pode ser utilizado tanto como chave para acionamento de equipamentos de potência, como ele também pode ser utilizado como chave em circuitos lógicos, para lógica computacional, aí, lógica binária, ok? E assim nós encerramos a aula de hoje, né? Concluímos aqui os assuntos sobre os transistores de efeito de campo. Espero que vocês tenham gostado dessa unidade e nos vemos na aula seguinte.